A Bíblia faz uma pergunta e todo mundo já sabe a resposta. A pessoa que não concordar, ela não é verdade, irmãos. Então está aí a lei e a graça. A igreja representada por Rebeca e Jesus, o noivo, representado por Isaac, ao encontro da noiva. A noiva tem que estar preparada, tem que estar adornada, não é verdade? Nós vimos também o concerto da circuncisão, né? A pele do prepúcio, né, que era cortada. Pai do Senhor, irmãos Severiano. E até hoje o judeu ele mantém esse hábito. Só que na graça acabou isso, porque na lei era um sinal e o pacto que Deus tinha com o povo de Israel e com Abraão. Na graça, nós não precisamos mais realizar esse ritual. Quem é, quem não é, não é. Mas ninguém precisa acrescentar nada. Jesus ele disse: se alguém quiser acrescentar um remendo novo numa roupa velha, a roupa vai se rasgar toda. Se alguém quiser acrescentar vinho novo, e vinho nós já fizemos no estudo bíblico do vinho, a palavra oinos quer dizer o suco de uva, bem como o vinho fermentado. Só que a Bíblia ela não faz distinção entre um e outro. Então você entende do jeito que você quiser entender. Está entendendo? O vinho no Novo Testamento, a palavra oinos serve tanto para vinho fermentado como para suco de uva. Você entende do jeito que você quiser entender. Se você quiser entender para o mal, Deus ele dá a linha para você entender para o mal. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas se você quiser entender para o bem, Deus ele vai te ajudar ainda mais para você compreender as coisas que estão reveladas só para os salvos. Então não se coloca vinho novo em odres velhos. O que vai acontecer com o odre velho? Ele vai arrebentar. Então não adianta trazer a circuncisão para a graça. Não vale a pena trazer a guarda do sábado para a graça. O apóstolo Paulo diz que um faz discernimento de dias, não é? Mas a Bíblia diz que todos os dias eles são consagrados, são santos. Não é verdade? Todos os dias são sábado. Ah, então a gente não vai trabalhar? Não, a gente vai trabalhar. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Foi o que Jesus disse. Jesus, quando o povo começou a implicar com ele que ele trabalhava no sábado, né? Ele foi falando: não, meu pai trabalha sábado e eu também trabalho. Será que ele falou isso para confundir a mente da gente, irmãos? Ou foi para ensinar que sábado é um dia para a gente trabalhar também para o Senhor? Na verdade, todos os dias são dias para a gente trabalhar para o Senhor. Amém, irmãos? Tanto na parte material como na parte espiritual. Você está lá no seu serviço, mas você está trabalhando para Deus. Você está dando um bom testemunho lá no seu serviço. Você está pregando silenciosamente. Você está dando alma. Você está trazendo almas para o reino de Deus. Então, irmãos, se a gente quiser cumprir a lei, né, do jeito que era feita no tempo da lei, a gente vai ter uma séria decepção. É perigoso, né, a pessoa se pegar a isso, né? É perigoso, porque lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, você vai ler na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 10, você vai ver o que acontece quando a pessoa quer fazer a coisa do jeito que acha que tem que ser. Não, a gente tem que fazer a coisa do jeito que Deus revela. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha aí, quem quer ficar debaixo da maldição? Eu não quero. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Agora, olha a explicação do apóstolo Paulo em Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei
ninguém será justificado diante de Deus. Você entendeu? Porque o justo viverá da fé. Ora, continuando, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Só aí já dá para entender. Todo o jugo da lei, irmãos, foi cravado na cruz. A madeira era o sinal que todo aquele que fosse pendurado nela era considerado maldito. Eu sempre falo com a minha esposa, né, a respeito dos bancos da igreja. Eu gosto de igreja que o banco é feito de madeira. Isso é uma coisa minha. Ninguém precisa seguir, não. Porque a madeira, irmãos, é um testemunho daquilo que foi realizado de uma vez por todas lá no Monte da Caveira. É claro que ninguém vai idolatrar um pedaço de madeira, né? É até perigoso, né, a pessoa se prender a isso. Mas é uma lembrança daquilo que foi realizado de uma vez por todas. A salvação nossa é através da fé em Jesus Cristo. As obras, elas vão acompanhar aqueles que creem. Você está entendendo o mistério? Para nós seguirmos a Jesus, nós devemos ser vigilantes. A igreja Deus Amor tem um regulamento interno, né? Mas se você observar o regulamento interno, você vai perceber que o que está escrito no regulamento interno bate direitinho com aquilo que está escrito na Bíblia. Não adianta nem dizer que não, porque se analisar, a pessoa vai ver que vai bater direitinho, né? O regulamento interno, ele veio para facilitar o novo convertido. Para o novo convertido, ele ir direto ao assunto. Porque muitas vezes a pessoa chega numa igreja evangélica, o pastor faz um estudo profundo de teologia, mas o dia a dia mesmo, o pastor ele não menciona. Ele vê a irmã lá com o cabelo cortado de brinco, e ele nem chega, não aconselha, né? Nem chama uma irmã da igreja para aconselhar. Por quê? Porque ele acha que aquilo ali não é importante. Mas para a pessoa que está começando, irmãos, é de suma importância. Porque se você vai começar uma jornada, você tem que ver a placa dizendo para onde você está indo. Quem concorda? Se você vai pegar uma estrada, você tem que ver a placa. Se no primeiro passo você já pega a estrada errada, você vai errado toda a vida, né, irmão? Vai errado toda a vida. Quem está entendendo? Então, quando a pessoa está começando, ali é a hora da pessoa dizer: olha, esse brinco na orelha aí, irmão, é melhor você vigiar. Ah, irmão Pet, você está me enrolando. Não estou enrolando, não. Eu vou chegar lá onde você quer que eu chegue. Gênesis, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com aqueles brincos que Isaac deu para Rebeca. Gênesis. Aleluia, Jesus. A irmã Aura acha esse versículo aí rapidinho. Vamos lá, Gênesis. Glória a Deus. Vamos ver o que aconteceu com aquela brincalhada toda, né? Louvado seja Deus. Gênesis. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Jesus. Isaac, ele vai jogar fora tudo aquilo. Vamos ver o que acontece. Aleluia.
Glória a Deus. Gênesis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá. É isso aí, irmã Marli? 24:15, é isso aí? Não, 24:15? Não. Não, aí é quando ele oferece, né? Mas tem uma hora que Deus ele faz com que Isaac jogue aquilo tudo fora. Glória a Deus. É mais para frente um pouquinho. Louvado seja Deus. Deus ele faz um pacto com Isaac. Isaac ele sacrifica, né, tudo aquilo. Aí uma hora que sabe, ela acerta certinho. Ela vai em cima desse versículo. Glória a Deus. Quem achar primeiro me avisa. Todos digam glória a Deus. O concerto de Deus com Isaac, Abraão e Jacó. Com Abraão, com Isaac. Aleluia. Graças a Deus. Está aqui, ó. 26, 24. Vê se é isso mesmo. 26, 24. 26, 24. 26, 24. Glória a Deus. Está aqui. Graças a Deus. Mas não é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu vou achar ainda. Isso aqui vai dar um lampejo de memória, irmã Áurea daqui a pouco chega. Que a gente fez esse estudo, né, da outra vez. A gente vai ver isso. Mas é importante, viu, irmãos? Porque o que acontece? No tempo da lei, era tudo sombra da graça. Alguém achou? É uma hora que o Isaac, ele sacrifica tudo aquilo ali e se desfaz de tudo aquilo ali. É um pacto que Deus faz com ele. Para que tudo aquilo ali, irmãos, era instrumento da idolatria. Porque o brinco na orelha, ele não fica bem na serva de Deus. Porque a finalidade do brinco da orelha é a idolatria, né? Ele é o símbolo da escravidão da pessoa com o mundo. Você está entendendo? Então, no tempo da lei, Deus, ele, digamos assim, ele tolerava muita coisa porque o povo ainda não tinha conhecimento, né? Quando a pessoa é criança, a pessoa pode fazer muita coisa, né? Pode fazer travessura, é criança. Mas depois que a pessoa chega na fase adulta, o apóstolo Paulo ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, né? Mas depois que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Então, irmãos, tudo que nós aprendemos na Bíblia e nós vamos aprendendo, nós temos o compromisso com aquilo que nós aprendemos. Você está entendendo? O novo convertido, a gente não pode também exigir muito do novo convertido, porque ele está, né, dando os primeiros passos, para ele não ficar sufocado. Os crentes mais antigos, eles devem compreender que o novo convertido, ele é uma plantinha que precisa ser cuidada. Quem está entendendo, diga amém. Mas depois de um certo tempo na igreja, né, e aqui a maioria são os irmãos que já estão em comunhão, né, a grande parte. Então, irmãos, nós devemos entender que Deus ele não mudou. Ele continua sendo esse mesmo Deus. E Deus ele é zeloso com as coisas sagradas. Você está entendendo? Então tá bom. Então depois a gente vê essa parte aí, né? Vamos ver aqui a continuação.
Então nós vimos também o sacrifício que Abraão iria apresentar, né, o seu próprio filho, e Deus ele substituiu o Isaac, que era o filho de Abraão, por um cordeiro que estava preso lá no monte pelos chifres. E aí o cordeiro ele substituiu o filho de Abraão por nome Isaac. Então isso também já é uma figura do sacrifício do Filho de Deus, que foi morto em nosso lugar, o Cordeiro Pascual, né? O que significa Páscoa? Páscoa significa passar por cima, ou não levar em consideração e passar além. O significado Páscoa é esse. Então o Cordeiro, quando ele era sacrificado, o sangue daquele cordeiro fazia com que os olhos de Deus não contemplassem o pecado, porque o sangue, ele é o salário do pecado. A vida que está no sangue é o salário do pecado. A pessoa que vive no pecado, essa pessoa está morta. Mas a pessoa que está coberta pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que mesmo que morra, viverá. Então, o crente ele está coberto pelo sangue que purifica de todo o pecado que o crente, porventura, venha cometer. O crente ele não vive pecando porque ele sabe da responsabilidade que está sobre a vida dele. Nós já vimos isso, né? Semana passada a gente viu que a pessoa que conhece a palavra de Deus, a responsabilidade é maior. Quem está entendendo? Então o crente, sabendo que o sangue do Filho de Deus foi derramado para que o nosso pecado não nos destruísse, não nos matasse, o crente ele já vai andar diferente do povo do mundo. Não quer dizer que o crente ele nunca vai pecar. Não, a Bíblia nunca fala isso, né? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele mente e faz da palavra de Deus o que? Mentirosa, porque todos pecamos. Mas isso não quer dizer que a gente vai pecar voluntariamente, que a gente vai viver pecando. A pessoa vivendo em pecado é a pessoa que não tem o controle. Você está entendendo, irmãos? Abre lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Não. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, caridade, né? Mas não fala nem caridade, porque está escado o povo pensar que é dar esmola, e não é isso. Amor, gozo também está meio alegria. Paz, essa paz também está meio... Essa paz aqui é a paz de Deus, não é a paz que o mundo dá, não. Longanimidade, quer dizer, paciência. Benignidade, benignidade aí entra, né? A pessoa tirar do que é seu e dar para os outros, né? Esmola está incluído, benignidade. Bondade, bondade é a pessoa ter compaixão, né? Fé, o que é fé? Fé é a prova das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Mansidão, tudo isso é fruto. O crente, cheio do Espírito Santo, ele é manso. E aqui não tem como correr, né, irmãos? Está escrito. Temperança é o domínio próprio. Então aí é o fruto do Espírito Santo. Agora observa aqui no versículo 23, logo depois, Gálatas 5, versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Então
a lei, ela é pulverizada pelo fruto do Espírito Santo. O crente tendo fé, tendo amor, tendo tudo isso aqui que está aqui escrito, ele já pulverizou a lei. Aquilo que ele vai fazer vai estar de acordo com o que Deus espera. Se o crente pecar, ele sabe que ele tem um advogado, não é verdade? Quem é esse advogado? É Maria. Hã? É medianeira, Maria, é ela. Quem é esse advogado, igreja? É o único que pode advogar em nosso favor, é Jesus Cristo. Não é verdade, irmãos? Então, continuando, nós vimos que a Páscoa era o simbolismo do sacrifício do animal que seria morto no tempo da lei e que era uma visão profética daquele que viria se cumprir na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, sendo o Cordeiro Pascual. O que é Pascual? É passar por cima. Não tem essa expressão coloquial? Passa por cima, né? Não, passa por cima, deixa para lá. É o que Deus faz quando o crente peca, né? Deus, ele passa por cima porque ele vê o sinal do sangue do Filho dele. Deus, ele sabe que mais adiante aquele crente que pecou, ele está se arrependendo do seu pecado. Observa aí em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o Filho, e o seu Filho Jesus Cristo, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo, nos purifica de todo. E vem no versículo 9. Aí é que entra aí a palavra de admoestação para o crente salgado, né? Pelo menos ele acha que é salgado, mas ele está exagerando no tempero aí, né? Vamos ler a partir do versículo 8. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Olha aí. O crente salgadão que só vê defeito nos outros. Olha aí, seu crente salgadão, você também peca. E não há verdade em nós. Se confessarmos, irmãos, aí nós temos que ter cuidado, viu? Esse versículo 9, nós devemos entender que confessar o pecado não é sair por aí falando para todo mundo. A palavra confessar na Bíblia significa reconhecer. Tipo, eu confesso que sou um pecador. Quem está entendendo? A tradução tem que ter cuidado. Eu tenho mais de 50 Bíblias lá em casa. Que isso, irmão Pérez? Que exagero. Agora mesmo baixei uma Bíblia em inglês. Vou mostrar até para o pastor Calil. Em Apocalipse aparece a segunda besta como sendo do sexo feminino. Por quê? Porque lá no inglês existe, né, o pronome que é só usado para o sexo feminino. A segunda besta é do sexo feminino e a primeira besta é do sexo masculino. Está na Bíblia. Só que para a gente ver essa diferença tem que pegar outro idioma. Aí eu peguei lá é até uma tradução católica, né? Porque antigamente a Igreja Católica era uma bênção, né? A Igreja Católica se corrompeu, assim como a Igreja Evangélica está se corrompendo. Quem está percebendo que a Igreja Evangélica está se corrompendo? Está se corrompendo, vai ficar pior ainda. Tem igreja evangélica que está pior do que a católica. Está liberando divórcio. A católica ainda não liberou não, hein? Então, eu peguei a tradução antiga em inglês, e lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, fala que a segunda besta aparece o pronome she, e o she só serve para o sexo feminino. E a primeira besta aparece he, e o he, quem estudou inglês um pouquinho sabe disso, é só para o sexo masculino. Sendo que o anticristo ele vai vir com o sexo masculino mesmo, né? Ele vai procurar imitar o quê? Ele vai querer imitar o quê? O anticristo ele vai querer imitar quem? Vocês sabem? Vai querer imitar Jesus. Está acompanhando?
Então, aqui, ó, vamos lá, continuando. 1 João capítulo 1, versículo 9. Para a gente não perder o fio da meada, né? Usando o português coloquial. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entendeu? Quando o crente reconhece que ele está com pecado, ele não permanece mais com o pecado. Quem está entendendo? Aleluia. Aí que está o mistério. Glória a Deus. Não é chegar lá e sair falando para todo mundo, não. Não. Isso daí foi invenção dos padres para pegar os traidores lá, para depois preparar a armadilha para jogar na fogueira. A Inquisição matou 6 milhões de judeus. Só que esse negócio de falar com o padre lá, confessa, fala, o que você fez? Ah, eu cheguei, eu coloquei ali uma bomba lá no cofre da igreja. Será que Jesus vai me perdoar? Jesus não, Maria, né? Será que Maria vai perdoar? Reza aí 3 Ave Marias e está tudo certo. No dia seguinte a pessoa aparece com a boca cheia de formiga, usando português coloquial. Quem está entendendo? Então, você que não é católico não conta nada para o padre não, ele está querendo saber só os seus segredos. E Satanás é terrível, né, irmãos? Ele já viu que agora nós percebemos. O que ele inventou? Inventou um tal de Facebook. Quem tem Facebook aí? Cuidado, irmão. Não vai colocar os seus segredos. Ah, hoje eu amanheci meio triste. Aí coloca lá. Ah, hoje eu amanheci de a praia. Aí coloca lá. Aí tudo lá no Facebook. Aí o diabo só vendo. Né? Hoje eu amanheci com vontade de abandonar o meu esposo. Aí coloca lá. E o diabo só... Quem está entendendo? Irmão, cuidado com esse Facebook, irmãos. Irmão, pede se você tem Facebook. Irmão, sem querer que eu não uso. Sem querer, só... Depois que eu vi a armadilha e o missionário, ele pregou, dizendo que aquilo ali é uma armadilha para derrubar crente, aí mesmo que eu vigiei mais. Aí eu coloquei só o versículo bíblico, tirei a data do meu nascimento. Ah não, botei, sabe quando eu botei? Botei 1936, uma coisa assim. O povo vê que eu sou bem velhinho mesmo. Para não ter nenhuma intenção. 1930 e pouco, botei lá. Data do nascimento, não sei o que, mudei tudo. Telefone, mudei tudo. Tirei a foto que tinha, né? Arranquei a foto. Para ninguém saber. Porque vocês vão pegando coisas, irmãos. O diabo, ele é terrível. Quem sabia que Satanás é terrível e tem que vigiar mesmo? Você que tem o seu Facebook aí, vigia, meu irmão. Ah, irmão Peste, está liberado. Ah, irmão, não é pelo fato que está liberado que você vai, usando português coloquial, você vai mergulhar de cabeça. Quem está entendendo? Vigia. Ah, mas não assiste a televisão. Mas se você ficar na internet o tempo todo vendo filme, é a mesma coisa que igreja. Você sente logo o Espírito Santo saindo, irmão. Ah, mas eu só assisto filme evangélico. Irmão, esses filmes evangélicos aí, irmão, estão tudo com Satanás, irmãos. Esses filmes evangélicos que eles fazem aí, é tudo batizado com o espírito do anticristo, irmãos. Cuidado, irmãos, evangélico nada. É para pegar crente. É para pegar crente. Ah, eu sou crente, só botar em evangelho. Continua nesse caminho para você ver o que vai acontecer. A gente viu lá em 1 Reis capítulo 11. O que aconteceu lá em 1 Reis capítulo 11? Quem se lembra? Nós falamos isso agora, irmãos. Você tem que memorizar. Quero trazer à memória tudo que me pode dar esperança. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua alma para não pecar contra ti. Você tem que guardar as palavras de vida eterna. 1 Reis, capítulo 11, a gente viu, irmãos. Qual foi o assunto?
A morte de Salomão, que desviou por causa das esposas que ele tinha, começou a adorar os deuses estranhos. Então, o crente que começar a ver o outro lado, né? Começar a dar um passeio pelas outras igrejas, está tudo corrompido, está tudo corrompido. Irmãos, hoje eu estou cheio de português coloquial, os irmãos me perdoem, mas usando português coloquial, está tudo contaminado aí, está tudo bichado, irmãos. Cuidado, cuidado, cuidado. É a última vez que eu uso português coloquial, amém? Hoje está muito português coloquial. Então, irmãos, vigia, você que tem o seu computador, a sua internet, olha lá onde você acessa. Coloca lá um filtro. Eu coloquei um filtro lá, irmãos, que não entra nem coisa erótica e não entra nem violência. E tem mais, hein? Não entra nem jogo violento de game, não entra, nem isso. Apesar que eu não jogo, mas meu filho pequeno ele gosta, né? Então eu botei lá um bloqueador para não entrar nenhuma coisa que venha escandalizar dentro da minha casa. Você quer saber o que eu acesso mais, irmão, na internet? É Bíblia. Quando eu falei que tinha mais de 50 Bíblias, eu não estou falando de brincadeira, eu estou falando sério. Você pode baixar várias Bíblias no seu computador. Pode botar com a letra desse tamanho, ó. Assim, se você quiser. Quem já percebeu que você pode aumentar o tamanho da letra? Você pode ler a Bíblia com a letra desse tamanho. Não precisa nem óculos. Você lê. Se você não quiser ler, você coloca lá o aplicativo que a própria Bíblia lê para você. Você fica lá só ouvindo a palavra de Deus. É isso que eu faço. É para isso que eu uso a internet. Quem está entendendo? Volta e meia, a gente vê lá uma notícia ou coisa parecida. Se eu ficar perdendo tempo vendo filme, irmãos, o diabo ele está vindo, irmão, nesses últimos tempos, usando a tecnologia. Você quer ver? Abra lá em Daniel. Daniel, último capítulo de Daniel. Ainda a gente não está saindo do assunto não, isso faz parte, tá bom, irmãos? Último capítulo de Daniel, acho que é capítulo 12 o último, né? Versículo 4, se não falha a memória. Isso. Daniel fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência a ciência se multiplicará. E Satanás ele vai pegar carona. Você acha que Satanás está dormindo lá? Satanás ele trabalha 24 horas por dia para desviar o crente. O crente que ele é fiel, ele ama a Deus, ele não pode ser de maneira alguma enganado. Quem sabia que você não pode ser enganado? Quem sabia? Enquanto você estiver comendo desse pão, você está sendo alimentado pela palavra de Deus e você não vai ser enganado. Daqui a pouco a gente vai comer o pão simbólico, né? O pão que é o corpo de Jesus e o suco de uva que é o sangue de Jesus. Nós vamos celebrar aquilo que Jesus realizou por nós em memória dele. O pão ele passa a ser o corpo de Jesus e o suco de uva passa a ser o sangue de Jesus. Ah, irmão Péricles, na lei diz que não pode beber o sangue, mas o sangue, ele sendo a vida, no período da graça, aquele que quer ter a vida, ele deve beber o sangue de Jesus. E agora? É difícil para o povo entender, né? Principalmente das outras denominações, é difícil eles entenderem. Para eles é só o suco de uva. A outra igreja que eu era, né, não vou nem falar o nome para não ficar chato, mas o pastor ele pegava o pão depois de orar, ele jogava no chão assim, ó, pá, ainda pisava ainda. A irmã do meu lado, tadinha, começou a chorar. Deus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. A igreja ficou olhando para a cara do outro. Ele queria mostrar conhecimento, mas ele mostrou falta de conhecimento. O pastorzão que era formado em não sei quantos diplomas aí de teologia, a irmãzinha do lado que não sabia nem ler, estava ali pedindo a Deus misericórdia por ele, orando por ele para Deus não condenar ele.
Então, irmãos, a sabedoria humana, ela leva à destruição. A sabedoria humana, abre lá em Tiago, para você não ficar só na minha palavra, né? Tiago, é logo depois de Hebreus. Tiago, a sabedoria humana, ela é maligna, não é verdade? A sabedoria humana, ela é carnal. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha só, mas a sabedoria que vem do alto, 3,17. Tiago, é primeiramente pura, a do alto, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Você está entendendo? Agora no versículo 15 de Tiago 3. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria terrena, ela é diabólica. Mas, irmão Péricles, tudo que vem da mídia, tudo que vem do ensinamento humano é diabólico? Olha, não sei o que estou falando, é a Bíblia. Vamos ler de novo? Capítulo 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pronto. Sabedoria terrena é animal e é diabólica. Quando a pessoa vai para a escola, aprende muita coisa, passar de ano, né? Para pegar o diploma. Mas ele deve entender que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, vem da palavra. Severino, está te chamando ali. O verdadeiro conhecimento vem da palavra de Deus. Vamos ler de novo? 3,15. Isso é importante. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Sabedoria que não vem do alto é diabólica. Então a pessoa que não reconhece que o corpo é o corpo de Jesus e não reconhece que o sangue é o sangue de Jesus, ele está usando a sabedoria da terra, porque ele acha que o pão é o pão da padaria. Ele acha que o suco é o suco de uva. Mas depois que ora, acabou o pão da padaria, acabou o suco de uva. Agora vai entender usando a sabedoria humana. Será que consegue usando a sabedoria humana? Não tem como entender, irmãos. O cientista vai fazer análise do pão e vai encontrar ali trigo, vai encontrar sal, vai encontrar ali leite, vai encontrar não sei o que. Vai fazer o exame lá do suco de uva, vai encontrar ali açúcar, vai encontrar água. Mas isso aqui não é sangue. Mas, meu irmão, depois que ora, passou a ser o corpo e o sangue de Jesus. É sabedoria que vem do alto, irmão. É sabedoria que vem de Deus, pastor. É sabedoria que vem do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aí o pastorzão lá, né, formado lá em teologia, estudou o grego, estudou o hebraico, estudou tudo quanto é tipo de língua, decorou de Gênesis a Apocalipse, pega o pão da ceia, ora, consagra, depois joga no chão, pisa, para dizer que é pão. A sabedoria de Deus, ela vem através do temor. Ela é mansa, ela é pacífica. Não é verdade, irmãos? Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, a gente viu, né? Quem se lembra? O que estava escrito? Então tá bom. E Salmos capítulo 111, versículo 10. Quem se lembra que estava escrito? O temor, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. A gente viu semana passada. Esse estudo bíblico é para você levar em consideração e ver que é algo de Deus, irmão. Até a igreja lá no Rio já estão fazendo a escola dominical, porque viu que aqui estava dando certo. O povo quer ouvir a palavra de Deus. Domingo, irmão, isso aqui enche de católico. A gente faz o apelo, vem 2, 3, 4, 5. Né? É porque o povo quer ouvir a palavra de Deus. Mas o estudo bíblico tem que ser de acordo com a doutrina.
Não é para distrair o povo. Muito pelo contrário, é para provocar o povo mesmo. Para o povo ver que há necessidade de conhecer a palavra. Quando a gente pergunta, você se lembra daquela passagem? A pessoa não se lembra, é sinal que tem que ler mais a Bíblia. Eu tenho que ler mais a Bíblia. Quantas horas a gente fica lendo jornal, né? Quantas horas a gente fica lendo uma revista e não sente sono? É só botar a mão na Bíblia que já começa, né? Quem já percebeu isso? É só botar a mão na Bíblia, seja sincero, comigo também acontece. Aí dá aquele sono. Ué, mas não estava sentindo sono, de repente ficou com sono? Aí você tem que orar para Deus repreender, para Deus jogar por terra, porque isso aí é para você não meditar na palavra de Deus. Hoje a gente vai encerrar esse assunto, porque é um assunto que já está mais do que batido, né? Já é o terceiro domingo, né? Agora vamos ver lá, irmãos, em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, vamos ver capítulo. Vamos ver sobre José do Egito. Era um tipo de Jesus, irmãos. O Velho Testamento era sombra e servia de aio. Quem se lembra dessa palavra? Aio, se lembra? Os irmãos que levantaram a mão estavam aqui domingo passado. É uma sombra, é um ensinamento daquilo que viria depois. Então José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. Abra lá em Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, Gênesis 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. E todos sabem, irmãos, que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José foi lançado na cova vazia. Era um tipo do Senhor Jesus. Jesus, ele foi lançado numa cova vazia. Era o túmulo de José de Arimateia, né? Ninguém nunca havia usado aquele túmulo. Arimateia era um homem rico. Ele preparou aquela cova para quando ele morresse. Mas ele cedeu aquela cova, né? Ele emprestou aquela cova para Jesus, porque Jesus haveria de ser lançado naquela cova. Durante 3 dias Jesus ficou dentro daquela cova, mas ao terceiro dia Jesus se levantou da cova. Da mesma forma José foi lançado numa cova vazia. Mas depois os irmãos acabaram vendendo José, né? Eu estou me adiantando porque os irmãos, a maioria já conhece a história. E José, ele foi vendido por quantas moedas de prata? Quem se lembra? 20 moedas de prata. Está no versículo 28. Gênesis 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. E Jesus, ele foi vendido por quantas moedas de prata? Saiu mais caro um pouquinho, né? 30 moedas de prata. Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, da mesma forma que José, ele foi vendido pelos seus irmãos por moedas de prata, no caso José foi 20, né? Foram 20 moedas. E Jesus foi vendido também pelos seus irmãos, no caso foi Judas Iscariotes, né? Que era também judeu. Por 30 moedas de prata, Jesus, ele estava cumprindo aquilo que foi manifestado na vida. A irmã Aura chegou. Irmã Aura, fala aquele versículo em Gênesis. Parece Isaac vendendo as peças, os brincos na orelha, vendendo. Se lembra daquele versículo? Está em Gênesis. A gente fez esse estudo uma vez e agora me falhou a memória. Está em Gênesis. Fala vendendo todas aquelas
pulseiras, os pendentes, aparece ele se desfazendo de tudo aquilo. Vendendo não, se desfazendo. Uma vez a gente fez esse estudo bíblico, mas a gente vai descobrir, até o final, né, a gente vai descobrir. Então, irmãos, Jesus, ele foi o cumprimento daquilo que aconteceu na vida de José. A história de José do Egito é uma história que anuncia a vinda do Senhor Jesus muitos anos depois, né? Há mais de 1200 anos depois, Jesus ele aparece. E tudo que aconteceu com Jesus já havia sido anunciado antes. Você está entendendo, igreja? A palavra de Deus, ela não se limita ao calendário. Abre aí em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Eclesiastes, é antes de Isaías, capítulo 3, versículo 15. O que é, já foi. Você está entendendo? Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. É um versículo para você decorar, viu? O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Isso significa dizer que a palavra de Deus, irmãos, ela não se limita ao calendário e não se limita ao tempo. Recentemente, os cientistas descobriram uma partícula que viaja a uma velocidade mais rápida do que a velocidade da luz. Exatamente 300.008 quilômetros, 300.006 quilômetros por segundo, que a partícula neutrino viaja. A velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. Eles botaram para postar corrida da Suíça até o laboratório subterrâneo na Itália, uma distância de 720 quilômetros, para ver quem chegava primeiro, a luz ou a partícula neutrino. Você sabe que a partícula neutrino chegou antes? Chegou antes. A palavra de Deus, irmãos, ela está sendo confirmada até pelas experiências aí que os cientistas estão fazendo. A palavra de Deus, ela é uma palavra profética. O que está escrito na lei, irmãos, vem se cumprir na graça. E o que está escrito na graça, irmãos, é a manifestação daquilo que já foi escrito na lei. É um vai e volta. Você está entendendo? Amanhã nós vamos baixar a sepultura, amanhã ou depois, outro dia, quando Deus quiser. Ou se Deus não quiser, a gente é arrebatado antes. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Você está entendendo? Essa história de José do Egito que nós lemos vai ficar sobre toda a eternidade. A história da sua vida, meu irmão, a história da sua vida, irmã, está registrada no livro de Deus. Em toda a eternidade existe um memorial. Ninguém vai poder apagar com borracha. Deus, ele tem um memorial, uma história. O andar, a caminhada está registrado lá no memorial. O dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus, está registrado. Você vai poder, você vai se lembrar dos primeiros hinos. Você vai se lembrar do tempo, né, Grupo Filadélfia? Que o grupo cantava aqueles hinos. O irmão Luiz na guitarra, o irmão Pérez no teclado, o irmão Pérez era humilde. Ainda sou humilde, fica tranquilo. Mas era mais humilde, com certeza. A gente tem que se lembrar das boas coisas. E tudo isso está
lá no memorial. Não é verdade? O primeiro hino que o Grupo Filadélfia cantou, né? Aqueles congressos, né? Aquelas bandeiras que chegavam aqui. Quem sente saudade desse tempo? Mas não se preocupa não, que está lá, está salvo lá no computador de Jeová. Se quiser dar uma olhada depois lá, quando você chegar, só pedir. Quem está entendendo? Só pedir, Senhor, cadê aquela fita, aquele arquivo do Grupo Filadélfia? Cadê aquele arquivo da mocidade, né? 39 membros da mocidade. Entreguei a mocidade com 39 membros. Na época, né? Já era casado. Você vai poder se alegrar. O que era é o que será. Pastor Paulo. E o que será é o que já foi. Não tem passado, presente e futuro. É tudo vulto. Só que os cientistas, eles estão dando cabeçada. Sabe por quê? A teoria da relatividade daquele físico chamado Albert Einstein foi jogada por terra. Foi tudo jogado por terra, tudo que eles acreditavam antes. A ciência descobriu entre aspas, porque a gente já sabia, né? Abre lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. O que a ciência descobriu agora, tem nem 2 semanas isso. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios é logo depois de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Vamos fazer o seguinte, versículo 12. Efésios capítulo meia dúzia, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Olha que poesia, irmãos. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A ciência descobriu que existe outro céu acima deles. A ciência descobriu que existe outra realidade acima delas. A ciência descobriu que existe outro lugar celestial acima deles. Mas o crente já sabe de tudo isso. O crente, ele sabe que a luta dele não está aqui, ó, né, nessa visão humana, material. O crente sabe que a luta dele está nas regiões celestiais, está acima daquilo que é visível. Quem está sentindo o Espírito Santo aí te cutucar? Aleluia. A graça, ela veio revelar a lei. Agora, mais um item, 3, 4, vamos ver aqui, é o último. Então, quando o povo hebreu saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, não foi assim? O Mar Vermelho seria o impedimento para o povo hebreu atingir a terra prometida. O exército de Faraó vinha por detrás do povo hebreu para tentar novamente aprisionar o povo hebreu e levar o povo hebreu cativo novamente para o Egito. Essa história os irmãos já conhecem. Mas como isso vai se aplicar na graça, irmãos, nós saímos do mundo, nós saímos da terra da escravidão e nós vivemos na terra prometida, que é a igreja. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. O povo de Israel, o povo hebreu, vivia no Egito como escravo 430 anos, né? 400 anos de escravidão. E o povo foi retirado do Egito pela mão de Moisés.
Mas ali Moisés estava representando o próprio Senhor Jesus, que conduz a igreja. E o povo atravessou o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, irmãos, era um tipo do batismo nas águas. Era um tipo de batismo. Quem que você ainda não é batizado nas águas? Não tem irmã? A irmã, várias pessoas. Aquela irmã, eu conheço ela lá de Fonseca, desde 1995, ainda não é batizada, hein? Desde 1995 eu conheço a irmã, quando fazia campanha lá no Fonseca. Os irmãos que ainda não são batizados, depois conversa comigo, ou com o pastor Calil, ou então com o pastor Joelson, tá bom? Ou com as irmãs, né? Pergunta para elas como é que se faz, né? Mas é importante você vir para a escola bíblica e vir para a doutrina. A doutrina é quinta-feira. E a escola bíblica dominical, o nome já está dizendo, né? É domingo, de manhã, 8h30, estamos aí já. Então, irmãos, se prepara para você cumprir. A irmã que ainda não se batizou, lá do Fonseca, eu me lembro que eu fazia campanha. A irmã não perdia uma campanha, né? Lá no Fonseca, quando a igreja ainda era lá na São Januário. Quem se lembra da igreja do Fonseca lá na São Januário? Bons tempos também, né? O fogo caía, irmão. Meu Deus, como o fogo caía ali. Era muito fogo, né, irmão Zé Cândido? Era eu, irmão Zé Cândido e irmão Calil, os três. Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje a igreja do Fonseca está essa potência aí, né? Mas no começo não foi fácil, né, irmão Zé Cândido? Tá igual o Jacu, tá igual o Porto da Pedra. O Porto da Pedra também, mas já está aparecendo já lá o povo, já está começando. Os irmãos já estão se unindo, né? Aos pouquinhos, né? Mas ficou um tempo aí que, irmãos, só Deus. É bom porque a gente ora mais, né? Porque quando é só crente, a gente não precisa pregar, né? É só crente, é só oração, 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 oração. Às vezes fico lá de 7h30 até 9h30. Agora estou fechando mais cedo um pouquinho, né? O negócio está ficando bem pesado também lá em São Gonçalo. 9 horas estou fechando, mas de 7h30 até 9 horas. Se não vier ninguém, irmãos, é oração direto. Pá! Lá o CD lá do missionário rolando, né? Da oração. E joelho no chão. É assim que a gente está fazendo. E Deus já está mandando as almas, né? Mas teve uma fase aí terrível, né? Mas eu não sou de desanimar, não. Eu sou teimoso já de nascença. Então, eu acredito que Deus ele vai honrar a nossa fé, né, irmãos? Não pode desistir. Tem que insistir. O crente ele tem que ser insistente. Não pode desistir. Né, irmã Maria Creuza? Irmã Maria Creuza não pode desistir, não, viu? Não desiste não, irmã Maria Creuza. Estou contando com você lá no batismo, hein, Maria Creuza? A irmã Carmen também está aí, ela não sei, não vi, não. Está lá atrás. Não desiste não, viu, irmã Maria? Irmã Carmen. Está vendo? Os irmãos estão firmes. Aceitou Jesus e está aí, ó. Nem esse negócio de aceitar Jesus e amanhã some. Tem esse negócio não, irmão. Por isso que eu não gosto de insistir, eu gosto de explicar direitinho na hora que eu estou fazendo apelo. Os irmãos que já me conhecem já sabem, eu sou até um pouco assim, meio, digamos assim, meio grosso. Porque na hora do apelo, a gente tem que explicar direitinho para a pessoa entender. Às vezes tem irmão conversando, lá, aí tira a atenção do apelo. Porque na hora que faz o apelo, ali está decidindo o destino da pessoa. Quem está entendendo? Você vê, os irmãos que aceitar, está tudo aí, pode ver. Tudo aí, firme, estudo bíblico. Só não batizou nesse batismo porque está muito cedo, né? Esperar. Irmãos, eu levei quase um ano para me batizar. Levei quase um ano. Já tocava, já compunha, já evangelizava, já fazia tudo.